Olá a todos, em nome do Programa Especial de Imunização da Organização Pan-Americana da Saúde, damos as boas-vindas ao vídeo tutorial para a instalação e uso da ferramenta Polio Risk Analysis. Nesse primeiro módulo, veremos como fazer o download da ferramenta de análise de risco, exploraremos os arquivos e pastas contidos nela e prepararemos os mapas do nosso país para produzir geocódigos que nos permitam coletar dados no nível administrativo 2. Os dados apresentados neste vídeo são totalmente fictícios e foram criados apenas para fins educacionais. Qualquer semelhança com dados, pessoas ou eventos reais é mera coincidência e não deve ser interpretada como uma representação precisa da realidade. Este conteúdo foi projetado para ilustrar conceitos e promover o aprendizado por meio de exemplos criados para este fim. Este vídeo se concentra em 3 pontos: como fazer o download da ferramenta mencionada acima e como preparar os mapas necessários para ela e como preencher as informações que a ferramenta usa para calcular a análise de risco e para ver a visualização. Esse vídeo pressupõe que você já tenha instalado o R ou o R Studio no seu computador. Se não for o caso, siga as etapas indicadas no link fornecido na descrição deste vídeo. Como primeiro ponto, onde podemos encontrar a ferramenta? Esta ferramenta está hospedada no github.com, repositório gratuito de códigos e programas. O link específico é mostrado na tela e também foi fornecido a você antes deste vídeo. Neste vídeo, presumimos que você nunca tenha utilizado o GitHub. Portanto, a forma mais fácil de fazer o download da ferramenta é clicar neste botão, marcado como Code, código, e depois clicar em Download Zip. Isso fará o download do arquivo zip e é importante anotar cuidadosamente o diretório onde ele foi salvo. Quando este diretório estiver localizado, devemos descompactar o arquivo, isto porque o arquivo foi baixado compactado no formato zip. Para isso, clique o botão direto no mouse do zip. Em seguida, clique Extract All. A caixa de diálogo nos perguntará onde queremos descompactar o arquivo e podemos escolher o mesmo diretório em que guardamos o arquivo zip original. Feito isso, trabalharemos a partir de agora com o diretório descompactado. No diretório, cujo nome é Polio Risk Main, encontraremos uma série de arquivos e pastas. Nesta etapa, estamos interessados principalmente no arquivo poliorisk.rproj, que nos permitirá abrir a ferramenta no programa RStudio. Além disso, dentro da pasta src, encontraremos o arquivo qa.r e o arquivo R.R que executa a ferramenta. Além disso, encontraremos a pasta Shapefile Prep, que contém o programa Geodata to Shapefile.r, que nos permitirá gerar os arquivos Shapefile que descreve a geografia do nosso país. Voltando ao diretório Source, encontramos também o diretório Data, onde colocaremos duas coisas mais tarde. Primeiro, a bandeira do nosso país em formato PNG, com o nome countryflag.png, e segundo, os dados que alimentam a ferramenta no arquivo countrydata.xlsx. Voltaremos a isso mais tarde. Se voltarmos à pasta principal do diretório, também veremos a pasta Template. Dentro desta pasta, há 4 pastas adicionais, uma para cada idioma oficial da organização. Cada pasta contém um arquivo chamado countrydata.xlsx, e serão esses modelos que usaremos para preencher as informações que alimentam a ferramenta. Com esta breve explicação dos arquivos dentro da ferramenta, podemos abri-la com o RStudio. Para isso, vá à pasta raiz da ferramenta e clique no arquivo PolyRisk RProj.
Isso abrirá o RStudio automaticamente e podemos passar adiante. No navegador do arquivos do RStudio, veremos um arquivo chamado install.r. Nós o abriremos e vemos que ele contém apenas uma linha de código. Este programa é responsável pela instalação de todos os pacotes necessários para que a ferramenta seja executada corretamente. Para executá-lo, clicamos no botão Source. Depois disso, será iniciado o download de uma série de pacotes, o que pode levar alguns minutos dependendo da velocidade da sua conexão com a internet. Quando o download estiver concluído, será exibida uma mensagem perguntando se você deseja instalar os pacotes, a qual deve responder digitando a letra Y e pressionando Enter logo depois. Isso instalará todos os pacotes baixados, o que também pode levar algum tempo, dependendo da velocidade do computador. Quando terminar, ele informará quantos pacotes foram instalados. Depois que todos esses pacotes estiverem instalados, a primeira etapa para concluir esse documento é compilar os geocódigos que correspondem a cada um dos departamentos nível administrativo 1 e municípios nível administrativo 2 do nosso país. Isso porque a ferramenta gera, na sua base sinal, uma série de mapas que devem ser relacionados aos dados que você fornecerá neste documento. Por exemplo, para Guatemala, o departamento da Guatemala tem o geocódigo 01 e o município da cidade de Guatemala tem o geocódigo 0101. Esses códigos serão usados para relacionar os dados da polio aos mapas. Vamos dar um exemplo com a Guatemala. Para começar, precisamos ter o arquivo que define o mapa do nosso país. No caso da Guatemala, temos esse arquivo chamado guatemala.json. Dependendo do país, o formato desse arquivo pode ser shapefile, JSON, TopoJSON, entre outros. Com o arquivo pronto, podemos passar para o seguinte site, mapshake.org. Lá podemos pegar o arquivo que define os mapas do nosso país, guatemala.json, e arrastá-lo para a seção inferior da página, na seção que diz Quick Import. Isso abre o arquivo, me permite visualizar um mapa. Você verá que, nesse caso, verá o mapa da Guatemala com as suas divisões até o nível administrativo 2 ou municípios. Com o mapa aberto no mapshaper.org, iremos à pasta de ferramentas, especificamente a pasta Source, e em seguida a pasta Shapefile Prep, e lá abriremos Shapefile Settings.xlsx. Esse documento é usado para dar à ferramenta o nome das variáveis em nosso mapa, que variam de país em país, então precisamos padronizá-las. Na linha admin1 ID, devemos colocar o nome da variável em nosso mapa que contém o geocódigo nível administrativo 1. Se voltarmos ao mapshaper.org, poderemos explorar esses nomes. Clique na seta no lado direito da tela e, em seguida, clique em Inspect Features. Isso nos permitirá colocar o cursor sobre cada município do país e ver as informações que ele contém. Por exemplo, se colocarmos o cursor sobre o grande município no canto superior esquerdo da Guatemala, veremos que ele contém 4 variáveis: admin1G, GeoID, admin2 e admin1. Ao preencher essa ferramenta, você conhecerá a distribuição geográfica do seu país. Será fácil identificar quais variáveis se referem ao nome e ao geocódigo do nível administrativo 1 e quais outras variáveis se referem ao nível administrativo 2.
Por exemplo, no caso da Guatemala, sabemos que admin 1G é o geocódigo do nível administrativo 1 e que admin 1 é o nome deste nível administrativo. Da mesma forma, GeoID é o geocódigo do nível administrativo 2 e admin 2 é o nome desse nível administrativo. Com isso identificado, passamos ao Excel. Copiaremos cada um desses nomes e o colocaremos no seu respectivo campo. Copiamos o nome do geocódigo do nível administrativo 1, admin 1G, e colocamos na linha marcada como admin 1 ID. Em seguida, copiamos o nome, desculpe, do nível administrativo 1, admin 1, e colocamos na linha admin 1 name. Em seguida, copie o nome do nível administrativo 2, GeoID, e coloque-o na linha admin 2 ID. Por fim, copiamos o nome do nível administrativo 2, admin 2, e colocamos na linha admin 2 name. Depois disso, restam 3 linhas a serem verificadas. A primeira linha, com o tipo de arquivo, nos pergunta se o arquivo que estamos usando é do tipo JSON ou do tipo SHP. Nesse caso, sabemos que o arquivo é do tipo JSON. Da mesma forma, ele nos pergunta o nome do arquivo. Como se chama guatemala.json, colocamos Guatemala nessa linha. Por fim, a linha geometry é sempre igual. Geometry. Podemos fazer outro exemplo com outro país. Usamos um mapa do Paraguai. Nesse caso, temos o arquivo chamado Paraguai, distritos 2022, simplified.json. Se quisermos preencher o arquivo Shapefile Settings com os dados do Paraguai, começamos da seguinte forma. Primeiro, o arquivo do tipo JSON, portanto, selecionamos JSON novamente. Em seguida, colocamos o nome do arquivo, que, como vimos, é Paraguai Distrito 2022 Simplified. Feito isso, vamos carregar esse arquivo no mapshaper.org para ver como são chamadas as variáveis de cada nível administrativo. Lembre-se de que, para carregar o arquivo, basta arrastá-lo à seção Quick Import do MapShaper. Se clicarmos na seta do lado direito e novamente clicarmos em Inspecionar recursos, podemos visualizar cada município e ver que esse arquivo contém informações diferentes. Como primeira etapa, vemos que agora o geocódigo do nível administrativo 1 é chamado DPTO. O nome desse nível administrativo é chamado DPTO Desk e o geocódigo do próximo nível administrativo é COD 2. Finalmente, o nome desse segundo nível administrativo é DIST Desk. Com isso identificado, passamos a preencher o Excel. Em admin 1 ID, colocaremos DPTO. Em admin 1 nome, colocaremos DPTO Desk. Em admin 2 ID, colocaremos COD 2. E em admin 2 name, colocaremos dist desk. Com esses 2 exemplos prontos, podemos voltar ao caso do Guatemala.
Depois de concluir o arquivo Shapefile Settings.xlsx, devemos nos certificar de colocar na mesma pasta o mapa do nosso país. Ou seja, devemos colocar nessa pasta o arquivo guatemala.json que usamos anteriormente. Com isto, voltamos ao RStudio, ao diretório Shapefile Prep. Aqui, abrimos o arquivo geodata to shapefiles.r. Como você pode ver, ele tem várias linhas de código, mas você não precisa modificar nada. Se todos os arquivos forem colocados nos diretórios corretos e todos os nomes das variáveis forem bem identificados, basta executar o programa clicando em Source. A execução pode levar um tempo para ser concluída. Quando terminar, haverá um resultado principal. O arquivo geocodenames.xlsx terá sido criado dentro do mesmo diretório Shapefile Prep. Se abrirmos esse arquivo, veremos 4 colunas. Cada uma delas contém o geocódigo e o nome de cada um dos níveis administrativos. Precisamos dessas informações para completar o arquivo do Excel countrydata.xlsx. Portanto, copiaremos os dados contidos nas 4 colunas e os colocaremos nas respectivas colunas da planilha Population Area do arquivo countrydata.xlsx. Você verá que as colunas estão na mesma ordem, portanto, podemos colá-las sem nenhum problema. Com isso, agora temos uma série de filas ou linhas com geocódigos e os nomes de cada um dos nossos níveis administrativos. Queremos repetir esse processo para todas as outras planilhas, portanto, faremos o mesmo processo de copiar e colar para as planilhas a imunidade da população, vigilância, determinantes e surtos. Com isso, concluímos em cada uma das folhas. Agora temos um modelo pronto para começar a coletar informações. E assim fechamos a seção 1 desse tutorial. Nesse segundo módulo, exploraremos o arquivo Excel que vimos brevemente no final do módulo anterior. Esse arquivo precisará ser preenchido com informações do seu país e será a base para análise de riscos e todos os resultados gerados nessa ferramenta. Além disso, executaremos algumas etapas de controle de qualidade para verificar a qualidade dos dados que inserimos no Excel. No final deste vídeo, estaremos prontos para gerar o painel de resultados que essa ferramenta produz. Para continuar, vamos abrir o modelo que preenchemos no módulo anterior. Você verá que contém várias planilhas. A primeira guia é chamada Geral e contém informações básicas sobre o seu país. Podemos preencher cada campo conforme apropriado para o seu país. Na primeira linha, você deverá colocar o nome do país, e nesse caso, colocaremos Guatemala, e logo em seguida, o ano em que a avaliação de risco está sendo realizada. Nesse caso, colocaremos 2024. Escolhemos o idioma no qual realizaremos a avaliação, e neste caso será o espanhol, portanto, escolhemos SPA.
ou seja, um número total de administração. 2 para Guatemala. A segunda folha chama-se área populacional. Nesta tabela, vamos colocar as informações relacionadas à população do país em várias faixas etárias, para cada município ou nível administrativo 2 do país. Na folha 3, vamos colocar todos os dados relacionados com a imunidade populacional, ou seja, vamos ver as variáveis sobre a vacinação. Na folha 4, recompilamos toda a informação relacionada à vigilância das PRVAs. É muito importante mencionar que nesta folha temos variáveis que apenas devem colocar com dados se o município tiver mais de 100 menores de 15 anos ou se o município tiver uma população menor de 100 mil, mas relatou carros de PFA nos casos que estamos avaliando. Da mesma forma, há uma variável que apenas se aplica para municípios que tenham menos de 100 mil, com menores de 15 anos e que não relataram caso de PFA no ano da avaliação. Na folha número 5, temos variáveis sobre determinantes de saúde. E, por último, na folha 6, recompilamos a informação sobre a presença de casos e surtos da vacina, dos casos da doença prevenível pela vacinação. Caso queiram saber um pouco mais sobre as variáveis apresentadas em todas as folhas, podem ir à última folha chamada glossário, que contém uma definição de cada uma das variáveis que o documento está recompilando. Portanto, a sua tarefa será que, para cada folha em fila em Excel, completar a informação exigida para cada coluna. Suponhamos que os casos já tenham sido preenchidos. Nesse caso, nós temos aqui um exemplo do artigo countrydata.xlsx preenchido com a informação fictícia da Guatemala. Para permitir que a ferramenta leia este artigo, temos que guardá-lo na pasta Data, Dados, que está dentro da pasta Source do projeto. Colocamos o artigo nesse diretório e, com isto já completado, podemos ir de volta ao RStudio. Estamos quase prontos para gerar a tabela final. No entanto, a chegar até este passo, temos que fazer uma análise da qualidade dos dados para detectarmos qualquer erro no preenchimento dos dados na pasta Country Data XLSX. Para isso, vamos no diretório principal desta ferramenta e abrimos o artigo QA.R. QA.R. Este artigo tem várias linhas de códigos que não vamos modificar. Apenas executaremos através do botão Source. Em algumas versões, pode aparecer como Run App. Este programa analisará a qualidade dos dados e produzirá um relatório que se abrirá automaticamente numa nova janela. Neste processo de análise já completado, veremos que vamos ter uma janela com o título QA incorreto. Isso significa que há erros no nosso artigo e é, portanto, revisar antes de executar a tabela final. Para saber quais foram os erros, clicamos aqui, Baixar o relatório, que abrirá um quadro de diálogos perguntando onde queremos colocar o relatório. Temos que escolher uma pasta que possamos nos lembrar facilmente e guardá-lo. Se formos agora para a pasta onde nós guardamos o relatório e abrimos com Word, vamos ter um documento cujo título será Revisão da qualidade do dado. Este documento tem 7 seções.
A primeira seção revisa a qualidade dos nossos shapefiles, ou seja, os artigos que nós utilizamos para definir o mapa do nosso país. Observamos que, nesse caso, não há nenhum erro, foi impresso corretamente. Ao irmos para a segunda seção, que se chama Dados Gerais, vemos que se corresponde à primeira folha do Excel que criamos. Vemos que o programa também não encontrou erros nesta seção. Todas as demais seções correspondem a uma das folhas do Excel que criamos. Portanto, a próxima seção, sobre dados de população, corresponde à folha da área populacional. Observamos no primeiro quadro que também não há erros nesta seção. Passando para a próxima seção, cujo título é Imunidade Populacional, vemos que corresponde à terceira folha do Excel. Encontramos 3 dados que estão faltando. Se a população com menos de 15 anos de idade é menor de 100 mil, se apresentar um caso de PFA em 2022. Para saber exatamente quais são esses dados, podemos ir ao quadro que está um pouco mais abaixo. Observamos que nas filas 77, 79 e 93 há 3 dados que estão ausentes. Ao abrirmos o artigo em Excel e se formos para estas filas, veremos que não preenchemos estas 3 filas com erros e o que deverá ser corrigido. Vamos ver mais um exemplo. Para esta mesma seção, observamos que há 2 dados que estão faltando no campo sobre campanha de poliomielite com cobertura acima a 95%. Se formos para o quadro correspondente, veremos que há um quadro com 10 filas. Duas dessas filas têm NA, ou seja, os 2 dados que estão faltando. E as 8 filas têm a palavra sim ou não em letras minúsculas. Se formos agora à planilha Excel, veremos nas filas 249 e 315 os dados que estão faltando. E se formos a uma das outras filas, como a 160, veremos que tem o texto sim em minúsculo, quando deveria ter sido escrito com a primeira letra maiúscula, como nas demais opções. Ao corrigirmos estes erros e executarmos o programa QA, veremos que teremos um novo documento. O documento QA se comportará de maneira semelhante, sempre abrirá um quadro que buscará as colunas que têm os dados que estão faltando e também abrindo um quadro de um resumo específico para cada coluna, indicando a fila onde os erros foram encontrados ou os dados ausentes. Portanto, o processo de qualidade do dado, ele é interativo. Você deverá correr o programa QA.R para encontrar os erros. Depois os corrigirá na planilha Excel, assegurando de guardar os artigos com todas as mudanças, fechando-o e logo após poderá colocar novamente o mesmo programa QA.R. E assim, o relatório vai se limpando em todas as vezes. Ao chegar num ponto onde não haverá mais erros, ou seja, porque não se completou aquela informação que talvez é opcional, poderá passar ao último passo, que é executar a ferramenta para gerar o relatório final. Assim, concluímos a seção 2 deste tutorial. Na terceira seção, executaremos a tabela final que esta ferramenta produz e vamos explorar as visualizações e tabelas que são apresentadas. Neste estudo, vamos executar o artigo
run.r, que está na pasta Source da ferramenta. Abrimos e clicamos sobre o botão Run App. O processo pode levar algum tempo, tendo em vista que esse programa não apenas gera a tabela que vamos ver ao final, como também gera uma série de documentos em formato Word e HTML que contém todo o material que será mostrado na tabela. Dependendo da quantidade da informação que está sendo processada, ou a quantidade de municípios do seu país, ou até mesmo da simplificação das pastas georreferenciadas que estão sendo utilizadas, esse processo pode levar mais ou menos tempo. Poderão observar na tela um indicador do percentual da execução. Ao concluir, baixaremos uma tabela. Esta tabela é um produto final local que estará no seu computador. Se movimentarmos o cursor na tabela, podemos ver que tem várias ah, pastas que podemos ali navegar no lado esquerdo da tela. E também tem alguns filtros que podemos escolher também do mesmo lado. O primeiro filtro nos permite mudar o nível para administrativo 1 ou a nível nacional. O segundo filtro nos permite selecionar se estamos vendo municípios com menos de 100 mil habitantes menores de 15 anos ou mais de 100 mil habitantes menores de 15 anos. E o próximo filtro nos permite especificar através da categoria de risco. Podemos ver os municípios que têm categorias de risco muito alta, alta, média ou baixa. Cada vez que nós interagirmos com alguns destes filtros, os gráficos, tabelas e indicadores na tela serão modificados. Além disso, podemos navegar nas várias pastas para vermos o resultado por componente de risco específico. Primeiramente, vamos à pasta sobre imunidade populacional e temos várias visualizações úteis. Na primeira seção, podemos observar o total de pontos de risco. Vemos a cobertura com pólio 3. Podemos ver a cobertura com IPv2 e também a campanha de pólio com cobertura acima ou igual a 95%. No quadro à direita, observamos um gráfico de pie, né, de torta que mostra a distribuição de municípios de risco para o departamento escolhido, como também para todo o país. Além disso, temos uma pasta onde temos um quadro de dados com o qual também podemos interagir, que mostra o nível de risco que temos em cada um dos municípios. Estes quadros podem ser baixados independentemente utilizando apenas os botões que estão na parte superior. Se formos também à pasta sobre indicadores de vigilância, vamos observar que a estrutura é bastante semelhante. No entanto, as categorias de risco se alteram. Neste caso, é específico para a categoria de risco e indicadores de vigilância. Temos um total de pontos de risco, unidades notificadoras, taxa de PFA, notificação a tempo, investigação a tempo, mostra adequada, acompanhamento de casos e as buscas ativas já realizadas.
Da mesma forma, temos um quadro de dados e um gráfico com resumo que podemos utilizar e baixar independentemente. Se baixarmos abaixo na tela, veremos que, além disso, temos também um quadro com os dados de pontos de risco por município para cada categoria. Caso vocês se lembrem, isso é muito semelhante à tabela que vocês criaram na countrydata.xlsx, porém tem variáveis adequadas e coordenadas para cada qualidade de risco. Da mesma forma, podemos também ir para a parte de determinantes de saúde e surtos e navegar ambas. Esta é a parte interativa do nosso relatório. Porém, além disso, há uma funcionalidade a mais que nos permite baixar um informe em Word que mostra todo o conteúdo deste relatório, ou um relatório em formato HTML que também mostra todo o conteúdo. Vamos mostrar o relatório em Word. Ao clicar no botão Relatório Word, baixará uma janela onde tem que escolher aonde querem baixar este relatório. Nesse caso, vamos guardar na pasta do que foi baixado. Ao abrirmos o relatório, vamos observar que há uma breve descrição do que está sendo mostrado e todos os gráficos, mapas e visualizações que nós vimos nas várias seções do relatório. Assim, concluímos este tutorial para usar a ferramenta de análise de risco da polio. Esperamos que tenha sido útil e podem, por favor, entrar em contato com a OPAS, com a equipe de imunização, para resolver quaisquer dúvidas que possam ter em relação a esta ferramenta.